Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman falando com você aqui direto de Israel. E hoje nesse vídeo eu quero falar de um tema muito interessante, que é o seguinte: como alguns livros presentes hoje na nossa Bíblia quase foram banidos. É isso mesmo, eles quase foram excomungados. O Eclesiastes quase não entrou na Bíblia. O Cântico dos Cânticos, por pouco, não entrou na Bíblia. Até o profeta Ezequiel se debateu bastante sobre se deveria ou não entrar na nossa Bíblia. E o livro dos Provérbios também quase foi expulso da Bíblia. Acompanhe comigo nesse vídeo. Mas antes de mais nada, falando em livro de Provérbios, eu quero te convidar, no próximo dia 4 de julho, começa o meu novo e inédito curso A Sabedoria da Bíblia, lições para nossas vidas no livro de Provérbios. As aulas são ao vivo aqui de Israel. O grupo é um grupo super legal, pessoas como você, pessoas modernas, inteligentes, de mente aberta e também interessadas em se aprofundar na nossa Bíblia. Agora, os detalhes sobre o curso eu só vou enviar para quem faz parte da nossa comunidade. Eu vou enviar por e-mail. Então, se você quer receber os detalhes, inscreva-se na nossa comunidade nesse endereço que aparece aqui na tela e que também está no descritivo desse vídeo, tá bom? Então vamos lá, olha só. A Bíblia, como nós conhecemos hoje, tanto o Antigo quanto o Novo Testamentos, eles foram finalmente fechados, editados entre o final do século I da Era Cristã e o século II da Era Cristã. E ali, naquele momento, houve uma seleção de livros. Alguns livros que vinham da tradição não entraram na Bíblia e outros entraram, lógico. Então houve uma seleção ali. Agora, nós não temos muita informação sobre os debates que aconteceram e os critérios que aconteceram para certos livros não entrar. A gente só pode intuir. Mas o interessante, uma das poucas fontes que contam essa história, o que aconteceu nessa seleção, é o Talmud, a obra dos rabinos, que foi editada, fechada, concluída séculos depois, mas que traz ali a reminiscência, uma lembrança dos debates que aconteceram naquela época, se um certo livro deveria entrar ou não entrar. Então, olha só que interessante, quando a gente fala do livro dos Provérbios, uma coisa que se debateu bastante e que algumas autoridades do século I, do século II, estavam pendendo para o livro não entrar na nossa Bíblia, é porque, segundo algumas visões, o livro de Provérbios tem contradições. Olha só que interessante. Talvez na sua leitura do livro de Provérbios você tenha lido ali e você nem tinha percebido isso. Tá bem? Ou se você nunca leu todo o livro dos Provérbios, é um momento agora da gente focar nisso e entender. Olha só que interessante. Então, abra aí, se você quiser, a sua Bíblia do coração aí na sua casa, legal para comparar traduções sempre, ou então acompanhe aqui na tela que eu vou colocar. Olha só, Provérbios no capítulo 26, vamos primeiro ler juntos aqui, olha, o versículo 4, olha só o que está escrito ali, olha: não responda ao tolo segundo a sua idiotice, para não te igualar a ele. Então olha só, esse é um provérbio que é muito útil no nosso dia a dia. Acho que muitas vezes a gente tem essa situação, às vezes a gente está numa roda de amigos, digamos assim, e uma pessoa conhecida pela sua tolice faz alguma afirmação, o que quer que seja, sobre a vida, sobre política, sobre saúde, o que quer que seja, e todo mundo percebe que lá é uma idiotice. Mas e aí? E você, que é uma pessoa sábia, você deve começar a discutir com essa pessoa sobre a idiotice que essa pessoa falou? Olha só que interessante. E o livro de Provérbios nos aconselha para não, você ficar
calada, calado. Não responda para você não se igualar a essa pessoa, ficar numa conversa de tolos ali. Agora, olha só que interessante, vamos para o versículo seguinte, para o versículo 5, olha o que está escrito ali, vem logo em seguida. Responda ao tolo segundo a sua idiotice, para que ele não creia ser sábio aos próprios olhos. Então, agora, olha só que interessante, a mesma situação, devemos responder ou não a um tolo que fala uma idiotice. Aqui no versículo 5 dá uma visão aparentemente contraditória ao versículo que vem imediatamente antes. Responda assim, se o tolo fala uma idiotice, na hora lá, frente às outras pessoas, responda a essa pessoa, senão ele vai crer, se ninguém falar nada, ele vai crer que ele é muito sábio. Então, olha só, naquele século I, naquele século II, as pessoas leram essa passagem como nós estamos lendo e falou, não, esse livro é um livro de contraditório, esse livro não deve entrar na Bíblia. Agora, como então que o livro de Provérbios entrou na Bíblia? Olha, primeira razão é o seguinte, foi colocado logo no início ali do livro, Provérbios de Salomão. Então na verdade, o título do livro, quando a gente fala livro de Provérbios, na verdade o título deveria ser livro Provérbios de Salomão, é assim que aparece logo no começo também no original hebraico. Então isso deu uma autoridade muito grande a esse livro, Provérbios de Salomão, apesar que o livro, né, em termos de autoria, é um livro complexo, não dá para eu falar em detalhes disso, eu vou falar no curso, mas é um livro complexo em relação à autoria, tem vários autores ali, mas isso deixa para depois. Mas de qualquer maneira, ele afirma logo no começo, Provérbios de Salomão. Então isso deu uma força muito grande para o livro. E agora, olha só uma coisa interessante, que quem sabe também passou na cabeça de algumas daquelas autoridades que no final falaram, não, esse livro precisa entrar. Pelo seguinte... É verdade que o versículo 4 está falando, olha, sabe uma coisa, se tem o tolo falando uma coisa lá, não responda a ele, não se iguala a ele. E logo em seguida vem, olha, tem um tolo falando assim, não, fala com ele, contra-argumente, para ele não se achar que ele é um grande sábio. Então, na verdade, os comentaristas modernos disseram o seguinte, que isso não é realmente uma contradição do texto. O que acontece é o seguinte, que essa é realmente uma situação delicada da vida. Acho que você deve ter passado por essa situação, eu passei por essa situação, você está num grupo de amigos, vem o tolo começa a falar suas idiotices. Devemos interferir ou não? Então, o que parece que o livro do Provérbios está nos aconselhando aqui é entender que é uma situação delicada e fica a seu cargo, naquela situação, examinando aquela circunstância, se você deve intervir ou não, certo? Então o livro deixa aberto as duas possibilidades. E também o que parece que o livro está nos falando é que a vida é complexa. Então, na verdade, a gente vai encontrar aí pela frente, se é que já não encontrou, com certeza encontrou, uma grande variedade de pessoas. Então, a gente precisa examinar, parece que o texto está apontando isso, você precisa examinar quais são as pessoas naquele momento que você está encontrando. Então, numa circunstância, quem sabe é melhor não falar nada pelas pessoas que estão ali, pela variedade e complexidade das pessoas que estão formando aquele grupinho. E em outra situação, vale a pena você enfrentar o tolo ou a tola. Depende de quantas pessoas estão lá, quem está lá, se você está sozinho frente a essa pessoa, etc. Então, entendeu-se que não é uma contradição do texto, mas é o texto mostrando que a vida é assim mesmo, a vida é complexa. Então, não vale uma norma rígida, porque a vida é complexa. Então, a Bíblia acompanha isso. Então, olha só, na verdade, o que parece uma contradição, na verdade, é uma beleza do texto. É o texto afirmando a variedade e a complexidade do universo. E o texto reflete isso, tá bom? Então é isso que eu quis transmitir aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você tenha gostado,
deixe um like, deixe um comentário. E eu vou ficando por aqui, te desejando muita paz, muita saúde, e a gente se vê em muito breve. Até lá.